hoje, domingo de Páscoa, e eu tenho uma pequena reflexão para você. Mas eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10. Eu queria falar a respeito da crucificação, eu queria falar a respeito da morte de Cristo. Eu não gosto de muitas teologias, eu não gosto de muitas coisas teóricas. Para mim, a vida é prática. Jesus ensinou a gente viver aqui na terra. E pessoas se perdem, muitas das vezes, em muitos conhecimentos bíblicos, em muitas teologias. Em Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10, narra um acontecimento, um anunciamento. Você sabe que quando Jesus Cristo nasceu, houve um anunciamento. Isto é, o anúncio do nascimento de Cristo, do Salvador. Jesus nasceu. Houve muitas coisas que aconteceram, os magos, os pastores, as coisas foram acontecendo porque as pessoas entendiam que ali estava nascendo o Salvador. Embora os judeus não permitiam isto, não criam nisto, mas muitas pessoas sabiam que ali o Salvador estava nascendo. Nós vemos a morte de Jesus Cristo como um acontecimento marcante. Todos falam a respeito, né? Dizem que a Bíblia é um livro qualquer, dizem que o Evangelho é um tema qualquer, dizem que Jesus era uma pessoa qualquer, mas veja, nenhum líder, nenhuma pessoa conseguiu durante milhares de anos manter o Evangelho e no Antigo Testamento manter os princípios de Deus. Nenhuma religião consegue fazer isso, e em nenhuma religião alguém morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Não para que reencarnasse, não para que voltasse, mas para que não perecêssemos nesta terra e vivêssemos a eternidade com o nosso Deus. E em Mateus 28 fala de um novo acontecimento, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, primeiro dia. E eu ontem escrevi para você, dizendo que no sábado, no segundo dia, eu imagino como estava Jerusalém. E foi o que eu falei para vocês. Os judeus, os romanos, eles pensavam o quê? Matamos aquele que poderia ser a nossa ameaça. Matamos aquele que poderia fazer uma revolução, uma insurreição e levar as pessoas a viverem fora dos princípios do judaísmo, fora dos princípios da lei e viver um evangelho. Conseguimos realizar o nosso objetivo. Não sei se o coração de Caifás, de Anás, de Pilatos e daquelas autoridades de Herodes, todas aquelas autoridades estavam felizes, mas eles estavam ali como missão cumprida, matar Jesus. Um grupo de pessoas no sábado, com certeza, estavam indiferentes ou estavam atônitos, né? Afinal de contas, o que aconteceu? Mataram, Barrabás está solto, e daí? Mas existia um grupo que estava muito entristecido, aquelas pessoas que viveram com Jesus nos seus 3 anos, pessoas que foram curadas por Cristo, libertas por Cristo, pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. Imagina como eles sentiam. Mesmo Jesus tendo avisado a eles que ele iria ressuscitar no terceiro dia, no segundo dia eles estavam tristes. Não sei como que eles dormiram de sexta para sábado, não sei como que eles dormiram de sábado para domingo, mas o que nós sabemos, o que a Bíblia relata, é que no domingo de manhã cedo, no terceiro dia, veja, no terceiro dia, domingo de manhã cedo, quando um novo dia estava nascendo. Veja que expressão maravilhosa. Quando um novo dia estava nascendo, não apenas um dia, mas um novo tempo estava nascendo. Embora existiam pessoas indiferentes, embora existiam pessoas satisfeitas por terem matado Cristo, embora existiam pessoas que estavam tristes porque Cristo tinha morrido, mas o texto diz
que um novo dia estava nascendo. E Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. E de repente houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra para um lado e se sentou nela. O rosto dele brilhava como um relâmpago e a roupa dele era de uma brancura brilhante. Quando viram o anjo, os guardas tremeram de medo, desmaiaram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, não tenham medo. A palavra do anjo dizendo a Maria Madalena e a outra Maria que estava ali para ver o sepulcro de Jesus: eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. E essa frase é muito interessante, porque ela nos leva a perguntas. Eu gosto de ler a Bíblia fazendo perguntas. Eu gosto de estudar a palavra de Deus fazendo perguntas. Por exemplo, um novo dia nasce para você. Quando nós falamos a respeito do que a cena que aconteceu, os guardas desmaiados como mortos, um terremoto, e o anjo chega e diz para Maria Madalena e para Maria: não tenha medo, eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. E eu pergunto para mim, qual Jesus que eu procuro? Qual Jesus que eu tenho procurado? E o anjo diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Isto é, o Cristo crucificado não existe mais. O Cristo crucificado foi sexta, sábado e domingo pela manhã, porque domingo cedo, o novo Cristo, Cristo ressurreto, estava ali para dar vida às pessoas. Porém, disse o anjo, ele não está aqui. O Cristo crucificado não existe, porque o Cristo ressuscitou, tal como disse que faria. E o terremoto rolou a pedra do túmulo, e o anjo disse: entrem, vejam se o Cristo que vocês procuram está aí dentro. Vejam se o Cristo que vocês estão procurando está deitado numa pedra mortuária. E elas entraram, viram os panos, mas não viram o Cristo crucificado. Porque aquele que na sexta-feira morreu na cruz do Calvário, aquele que levaram, envolveram num lençol de linho e colocaram num sepulcro que nunca havia alguém sido sepultado, ele não estava mais lá. O Cristo crucificado deixou o princípio, pagou o preço, mas não tem mais que ser procurado. E chega no versículo 7 e diz: agora vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou. E foram depressa procurar os discípulos para dar o recado do anjo. E quando elas estavam correndo, de repente Jesus apareceu na frente delas e disse: bom dia! E elas caíram em terra diante dele, segurando seus pés e adorando. Encontraram o Cristo ressuscitado. O Cristo morto, as pessoas vão à procura. O Cristo ressuscitado, ele vai à procura das pessoas. Então disse-lhes Jesus: não tenham medo. Vão dizer aos meus amigos, aos meus irmãos, que partam imediatamente para a Galileia, para se encontrarem comigo lá. Temos vivido dias maus, e digo para você que os dias já estavam maus. Às vezes as pessoas ficam, é claro que nós estamos valorizando muito esta pandemia,
porque ela está mostrando o que é o caos da saúde, o caos da economia, o egoísmo do homem. Está mostrando o caráter do homem, a fragilidade do homem, mas o caos já estava instalado. Se essa pandemia chega, e ela tivesse chegado com todas as coisas nos seus lugares, com uma economia fortalecida, com um sistema de saúde muito bom, com um sistema educacional muito bom, com as pessoas sendo cooperativas, cooperando uns com os outros, protegendo uns aos outros, não desrespeitando, porque quando alguém sai cumprimentando todo mundo, é um desrespeito ao seu próximo, seja quem for. O caos já estava instalado. O que aconteceu é que existe o caos instalado como se fosse dentro de uma caixa, e a caixa foi aberta e as coisas, todas as coisas ruins estão vindo à tona. E o que nós vemos é que a ressurreição de Jesus Cristo traz boas notícias para nós. A ressurreição de Jesus Cristo traz boas novas para mim e para você em meio ao caos. Nós cantamos, quando falávamos a respeito da graça do Senhor, que Ele traz paz ao caos dos homens. Traz paz ao caos dos homens. E aqui nós vemos que uma das coisas, uma das boas novas da ressurreição de Jesus Cristo é que Ele jamais estará desamparando a vida do homem. Por mais que seja o caos, por mais que haja sofrimento, por mais que hajam dores, por mais que hajam problemas na vida, sempre o Senhor Jesus, ressurreto, não pendurado na cruz como um crucifixo, não um Cristo dentro de uma tumba, mas o Cristo que deixou o túmulo, que reina à destra do Pai, este nunca estará desamparando a vida do homem. As pessoas estavam aterrorizadas, as pessoas estavam preocupadas, mas o texto diz, e nós já comentamos, um novo dia estava nascendo. Se você se sente desamparado, se você se sente atormentado, angustiado na sua vida, as boas novas da ressurreição, um novo dia está nascendo para você. Um novo dia. E o que a palavra de Deus diz para você? Deixe de procurar o Cristo morto. Deixe de procurar a religião. Deixe de procurar o Cristo que foi crucificado. E encontre-se com o Cristo ressurreto. Quando as boas novas chegam e o caos acontece, nós sabemos que para que as respostas cheguem às nossas vidas, barreiras precisam ser quebradas. Barreiras precisam ser quebradas. E se aquela pedra estivesse na frente do túmulo, não adiantaria aquele anjo dizer que Jesus não estava ali. Não adiantaria aquele anjo ou pessoas falarem que Jesus tinha ressuscitado. Mas um terremoto acontece e a pedra é removida para que elas vissem que o sepulcro estava vazio. Eu lembro quando Jesus chega e manda tirar a pedra do sepulcro de Lázaro. Quando a pedra é removida, a morte é vencida e a vida flui para aqueles que buscam a Cristo Jesus. Na realidade, o que Cristo quer fazer na sua vida, dentro de um contexto muito bom, é um terremoto na sua vida. É abalar algumas estruturas fixas que você tem se fundamentado, que talvez tenham sido
estruturas familiares, conceitos, ideias que precisam ser quebradas para que você comece esse novo dia que está nascendo. Terceiro ponto, eles chegam e dão o anjo chega e dá a mensagem da missão que eles deveriam fazer. Quando Jesus é levado aos céus, Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa mensagem, esta missão, o anjo já estava dando a Maria Madalena e a Maria, porque disse: não tenham medo, vocês estão procurando o Cristo crucificado. Nós já falamos, procure o Cristo ressurreto. Ele não está aqui, mas o versículo 7 diz: vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou. Quando Jesus foi levado aos céus e disse: preguem o evangelho a toda criatura, não é pregar uma religião, não é formar uma igreja, não é formar uma denominação, não é formar uma ideologia eclesiástica, uma teologia bíblica, para que as pessoas entendam um pouco, ou pelo menos para mim, desentendam. Porque são tantas informações teológicas que confundem as pessoas. O que o anjo disse foi simples: vão lá e digam para os seus discípulos: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Isto é, todos os seus ensinamentos, todos os seus propósitos, toda a sua vida está agora disponível para todos aqueles que nele creem. Quando Jesus foi aos céus e disse: preguem o evangelho, não disse preguem Calvino, não disse preguem Wesley, não disse preguem uma denominação, preguem um líder religioso. Jesus disse: preguem o evangelho a toda criatura. Vão e anunciem que Jesus Cristo está vivo. De que adianta? Eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou wesleyano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu entendo dessa maneira. Você não tem que entender de nada. Você tem que saber que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E ressuscitado dos mortos, Ele quer que você viva a vida ressurreta, a vida que Ele ensinou. Ele disse: aprendam de mim e vivam. E agora, ressuscitado dos mortos, eu tenho o poder. Deus me dá o poder, Deus me concede o direito, Deus me concede essa dádiva de viver a vida que Ele tem para mim e para você. As boas novas da ressurreição. Jesus estará sempre saindo ao encontro do perdido. Jesus estará sempre saindo ao encontro dos que o procuram. Que a morte foi vencida. A morte foi vencida. E agora o que reina é a vida em Cristo Jesus. A grande diferença entre a morte e a vida eterna. A diferença entre a vida de temor e a vida de gozo e alegria em Cristo Jesus. A diferença entre a vida de derrotas e de uma vida de vitórias. Não de conquistas humanas, mas conquista do que Deus tem para você. É a declaração, é a determinação. Jesus morreu, derramou do seu sangue, pagou o seu preço. Se ele ficasse na sepultura, o evangelho teria sido esquecido, mas porque Cristo vive, e vive hoje dentro de mim, dentro daqueles que creem, porque Cristo reina, não apenas vive, ele reina na vida daqueles que creem, está sentado à destra do Pai, reinando de maneira soberana. Por causa disto, todas as vitórias que Jesus conquistou na cruz é um direito meu, é um direito seu, é um direito nosso, é nossa herança. Não apenas porque morreu, mas porque vivo está. Então, ressurreição não é para ser apenas lembrada. É para ser celebrada, mas para ser anunciada. A ressurreição de Cristo é a demonstração que tudo que Ele ensinou, que tudo que Ele fez, que tudo que pregou, Ele é a verdade que liberta o homem.
e que todos os dias você não pode carregar o Cristo morto. Carregamos a cruz. A cruz faz parte da nossa vida, mas a cruz vazia, porque Cristo está vivo. Cristo vive e é o resultado de toda a boa obra de Deus para mim e para você, para que eu e você vivamos em abundância. Amém?